Então, senhor Renato, 10 minutos o senhor tem a palavra. Muito obrigado pela sua presença nessa sessão especial em homenagem à constelação familiar. Bom dia a todos. É uma grande honra estar aqui podendo falar sobre as constelações familiares, mas não posso começar isso sem antes agradecer ao senador Eduardo Girão por essa iniciativa que com certeza legitimiza, fortalece e permite que esse trabalho se expanda ainda mais. É quase inacreditável para mim pensar que eu estou aqui hoje depois de 26 anos, quando organizei o primeiro evento de constelação familiar no Brasil para a senhora Mimansa. Naquela época, foi uma surpresa maravilhosa quando eu entrei dentro de um campo fenomenológico e pude vivenciar tudo o que aconteceu ali. Como médico, formado há mais de 30 anos, e que sempre buscou o essencial e, portanto, fui para muitos lugares no mundo tentar entender a origem dos problemas de saúde das doenças, e nessa busca eu encontrei a Mimansa, que a conheço desde 1989, quando foi indicada a mim a organizar um trabalho para ela no Brasil, pois ela trabalhava com terapias e tinha um conhecimento muito especial. E foi assim que eu cheguei a Mimansa, em 1989, o ano da minha formatura. E ela veio ao Brasil e começou a desenvolver trabalhos incríveis. E eu comecei a organizar os eventos dela no Brasil. Ter encontrado a Mimansa, eu posso dizer que foi um dos grandes presentes da minha vida. Me sinto uma pessoa muito abençoada, porque ela, a partir dali, nasceu uma grande amizade. Uma pessoa que funcionou como uma mentora para mim, que me mostrava caminhos, direções na vida. E assim, as coisas caminharam e por todos os anos consequentes, ela começou a vir ao Brasil, fazendo trabalhos, cada vez mais trabalhos inovadores, e todo ano era uma grande espera, uma expectativa para a chegada dela, porque eu sabia que coisas novas estavam chegando. Até que em 1996, ela me disse: eu tenho algo muito especial para apresentar a vocês, os brasileiros. E eu disse: será um grande prazer, vamos adiante. E assim organizei o primeiro evento de constelação familiar em São Paulo, e também na minha cidade natal, Monte Alto, com o qual tenho muita conexão. E assim começaram os primeiros eventos de constelação familiar no Brasil, em 1996. E não só em São Paulo, mas a Mimansa percorreu algumas capitais apresentando esse trabalho. Foi maravilhoso, emocionante pensar que naquele dia, 26 anos depois, estamos aqui, conforme a Sophie falou, porque esse trabalho ganhou muita voz e ajudou tanto as pessoas. E o senador dar voz a isso no Senado realmente é um presente muito importante para todos nós, mas não para nós, para a população que se beneficia desse trabalho. No ano seguinte, em 1997, a Mimansa iniciou o primeiro treinamento de constelação familiar no Brasil, treinamento esse que eu participei, e foi aqui no coração do Brasil, em Caldas Novas, quando, assim como o senador Eduardo Girão falou, aqui no coração do Brasil. Então, quem tinha interesse em fazer os trabalhos, vinha para Caldas Novas. Por que Caldas Novas?
A Mimansa adora as águas quentes que tem em Caldas Novas. Então, toda vez que ela vinha, ela queria passar o maior tempo possível lá naquelas águas quentes. E foi assim que eu conheci Caldas Novas, vindo fazer treinamento de constelação familiar. Turma essa que terminou em 1999. Ano este que o Bert veio para o Brasil pela primeira vez. No Rio de Janeiro, a convite de uma estimada e querida pessoa, Esther Frankel. Ela chamou o Bert, convidou, e o Bert esteve no Brasil e no Rio de Janeiro. Mas antes de ir para o Rio, ele parou em São Paulo, porque ele foi fazer o lançamento do seu primeiro livro, que chama Assimetria Oculta do Amor. Esse lançamento foi na PUC de São Paulo, e eu e a Mimansa fomos conduzir ele até essa universidade. E foi nesse exato momento, encontro, que eu conheci o Bert presencialmente, em 1999, através da Mimansa, que me apresentou a ele. E depois disso, juntos, fomos ao Rio de Janeiro para o primeiro evento do Bert, na linda praia de Copacabana, num hotel ali na beira do mar. E aí foi para mim um choque ver o Bert trabalhar. Eu já era formado em constelação, já começava a fazer os primeiros trabalhos, mas quando eu olhei para o Bert e vi a presença dele, o centramento e a capacidade de olhar para uma pessoa e ir para o essencial, aquilo foi algo que me estremeceu. Eu sabia que eu estava diante de alguém que tinha alcançado um lugar e um olhar muito amplo e um lugar muito especial diante da vida. Aquilo me emocionava e me emociona de falar. Desculpem, mas é que falar um pouco do Bert me emociona. É ver a presteza, a eficiência, a precisão de ajudar no auxílio às pessoas era uma coisa, para mim, inimaginável. Bom, mas não vou me estender muito. O Bert voltou pela segunda vez ao Brasil em 2001, a convite agora da senhora Liane Zink, uma querida amiga, e da Odila Veiga. E dessa vez foi em São Paulo, no Benay Bridge. E nesse ano, o Bert já agrupou um grupo maior de pessoas. No primeiro encontro tinha umas 60, 50 pessoas. Nesse segundo encontro, já tinha quase umas duas centenas de pessoas. E foi em 2001, no Benay Bridge. Foi um evento maravilhoso, mas eu percebi 2 anos depois que eu tinha conhecido que o Bert já estava num outro lugar. Ele caminhava muito rápido na sua percepção, muito rápido. E também em 2001 eu fui presenteado pelo próprio Bert quando ele me chamou para um evento que seria um evento privado. E eu não tinha noção do que se tratava. Eu só estranhei que quando cheguei nesse local existia muita segurança, muitas seguranças. O Bert, aquilo com certeza não era para ele. E eu estava imaginando o que vai acontecer aqui, para que tanto segurança? E quando eu entro, eu me deparo com mais uma grande surpresa. Era o Bert que tinha sido convidado para fazer uma constelação empresarial. Mas no caso, o empresário era um presidente de um banco muito importante. E, portanto, tinha tanta segurança. E aí, para minha grata surpresa, eu vi o Bert utilizando a constelação no diagnóstico e no auxílio das empresas. Foi um choque aquilo para mim, ver que a constelação podia ser utilizada nas organizações. Foi um presente isso. Tinha 15 pessoas no máximo, era só convidados. Cliente esse que depois se tornou um grande ministro. E por muitos anos
esteve e talvez ainda esteja no panorama da política brasileira. Um grande ministro, muito importante, das pastas mais importantes. Portanto, ele já tinha esse conhecimento. Ele foi constelado, nessa época, trabalhando numa outra empresa. Não estava ainda na política, ele estava fora. E assim foi em 2001. Ano este, também em 2001, e exatamente nesse seminário, que começou uma outra formação dada pelos alemães, pessoas incríveis, lindas e maravilhosas, que eram Gunther Weber, Jacob Schneider, Sicklinger Schneider, e todos, junto com Regis Teixeira e Richard Hoffman, que organizaram essa formação. Muitos dos consteladores vêm dessa geração, uma geração riquíssima, com uma formação maravilhosa e que, a partir de então, começaram a trabalhar muito seriamente com as constelações. Foi nesse momento uma explosão do trabalho das constelações no Brasil. Que lindo que foi isso. É emocionante. Eu lembro, assim como se fosse agora, quando eles anunciavam essa formação lá em São Paulo, no Benay Brit, e a alegria das pessoas de ter mais uma nova formação e tudo começando a florescer. Mas jamais imaginaríamos que chegaríamos aqui. Depois de 2001, o Bert deu uma pequena pausa nas vindas dele ao Brasil. Esteve muito ocupado pelo mundo. Ele deu uma pequena pausa, mas daí a poucos anos, não me lembro exatamente que ano, ele foi novamente convidado a voltar ao Brasil pelo nosso querido médico e empresário, o Décio, e a sua esposa, a Wilma. E assim iniciou-se uma sequência de vindas, onde todos os anos ele vinha e trazia trabalhos para muitas capitais aqui no Brasil. E é lógico que o trabalho só foi crescendo, se ampliando e se desenvolvendo. Numa dessas vindas, ele chegou agora com a sua nova companheira. Quando ele esteve em 99 no Brasil, ele estava com a sua primeira esposa, a Herta Hellinger, e depois, nesses anos, o Bert chegou com a nossa querida e amada Sophie Hellinger, a sua segunda esposa, pessoa que, na chegada da vida do Bert, fez um movimento incrível e trouxe percepções incríveis a esse trabalho. Foi um momento de muita expansão das constelações familiares, com toda essa sensibilidade e essa percepção que Sophie Hellinger tem. A Sophie também, antes, já havia criado uma escola, a Hellinger Schule, que era uma escola mundial, do qual me orgulho de ser um dos docentes e que damos formações no mundo todo, inclusive no Brasil. Também em 2002, acho importante relatar, junto com o Mimansa, comecei o primeiro treinamento com um brasileiro dando formação no Brasil. Isso foi em 2002. Tenho pessoas aqui que são dessa turma. E é tão lindo ver essas pessoas, saber que elas desenvolveram e desenvolvem trabalhos muito sérios e que vocês ouvirão elas falar daqui a pouco. Pessoas que estavam na minha primeira formação, já foram mais de 23 turmas formadas de constelação. Oh, meu Deus, terminou meu tempo, está terminando. Para me acelerar um pouco, então, a partir dessas vindas do Bert, em 2012, 13, eu, Simone e Mimansa, organizamos já alguns eventos para o Bert, mas aí já era na ordem de milhares de pessoas, já tinham 1.500 pessoas nos eventos. E assim, tudo isso foi se expandindo, se multiplicando, e por isso, na verdade, estamos aqui, devido à força e os benefícios que tudo isso trouxe à população. Mas também preciso falar, não posso deixar de falar, que outras pessoas chegaram logo em seguida, né? Assim como o Peter Spelt, a Tsuyuko Spelter,
que vieram da Alemanha e começaram a desenvolver trabalhos aqui, Frank Galen Miller, Lawrence Weiss, são todas pessoas que e deixaram grandes contribuições, motivo pelo qual estamos todos aqui. Com certeza não conseguiria falar todos os nomes que merecem, com certeza, ser citados, como a Zac, né, a Miriam e tantas pessoas que vêm fazendo, desde lá do início, os pioneiros, todo esse grande trabalho. Muito obrigado, senador, pela oportunidade de contar um pouco, brevemente, a história da chegada das constelações no Brasil. Então, vai ser um prazer também agora ouvir a Mimansa, como ela chegou nisso tudo. Muito obrigado a todos, foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês.